Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre EOCA, um dos processos de análise diagnóstica. A EOCA, Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, ela é o primeiro contato com a criança. Antes da EOCA, a gente tem uma sessão denominada de entrevista contratual. Essa entrevista contratual, geralmente, ela vai ser realizada ou com o pai, com a mãe ou com algum responsável da criança, certo? Após essa sessão, a gente vai ter a segunda sessão, que é a sessão da EOCA, que, consequentemente, é a primeira sessão com a criança. A EOCA ela é um método proposto por Visca, como nós bem sabemos, e, de acordo com Visca, é um processo simples. O processo de desenvolvimento da EOCA ele é simples. No entanto, é um processo rico em resultados. A partir da EOCA, a gente pode observar inúmeras coisas da aprendizagem da criança. Embora seja um processo simples, inúmeros questionamentos surgem dos alunos, dos próprios psicopedagogos, em relação à aplicabilidade, à execução da EOCA. Os primeiros questionamentos que vêm à mente, sempre quando a gente fala em EOCA, é que material utilizar, o que deve ser solicitado à criança, adolescente ou ao próprio adulto durante o processo de EOCA e o que é que deve ser observado, o que é que deve ser registrado durante o processo. Em relação ao material, ele tem que estar de acordo com a idade do atendente. A gente sabe que o psicopedagogo ele atende não somente crianças, mas ele atende também adolescentes e adultos. Então, o material a ser utilizado durante a execução da EOCA tem que estar relacionado, tem que estar de acordo com a idade daquela pessoa que você está atendendo, seja criança, de qualquer idade, adolescente ou adulto. Mas o material básico folha sem pauta, lápis sem ponta, apontador, régua, tesoura, tinta guache, alguns livros paradidáticos de acordo com a idade da criança, alguns jogos também educativos que estejam relacionados com a idade da criança. Então, esse é o material básico que pode ser utilizado no processo de desenvolvimento da EOCA. A gente já sabe o material, então outra questão que surge é o que deve ser solicitado. A solicitação ela é baseada em uma consigna. A gente deve solicitar que seja realizado pela criança alguma coisa que ela saiba ou que ela aprendeu. Para tanto, a gente pede para ela fazer uso do material que a gente dispõe, que devem estar sobre a mesa. A gente pode solicitar também que a criança ela descreva os materiais que estão sobre a mesa. A gente pode, ao final, solicitar que o atendente, seja ele adolescente, criança ou adulto, ele coloque o seu nome. A gente pode solicitar que ele faça uma frase simples ou complexa, a depender da idade. Então, são essas questões que a gente pode abordar durante o desenvolvimento da EOCA. Então, o material a gente já sabe o que deve ser solicitado. Então, outro questionamento ele vem à mente, mas o que é que deve ser observado, o que é que deve ser registrado durante o processo de EOCA? O principal objetivo da EOCA é verificar a modalidade de aprendizagem daquele indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto. Se a aprendizagem dele é hipoassimilativa, hiperassimilativa, se é hipoacomodativa, hiperacomodativa. A gente deve observar o grau de ansiedade daquele indivíduo na execução daquela atividade. A gente deve observar as expectativas que ele desenvolve no processo de desenvolvimento daquela atividade, os materiais que ele faz uso, a forma como ele conduz aqueles materiais, a forma como ele pega no lápis, a forma como ele faz uso daqueles materiais durante o processo de desenvolvimento daquela atividade. A gente pode também perceber os materiais que ele rejeita durante o processo, se ele tem rejeição pela leitura, pela escrita, se ele apresenta uma rejeição por esses dois elementos. A gente pode observar inúmeras coisas, a forma como ele senta, a forma como ele se comporta, a forma como ele aborda aquela atividade, os assuntos que ele aborda durante o desenvolvimento daquela atividade. Então, são esses os questionamentos que a gente pode observar e pode registrar durante o processo de desenvolvimento da EOCA. Feito isso, é necessário a gente ter algumas observações em mente. A EOCA, diferente de outras atividades, como as provas projetivas, as técnicas projetivas, ela é realizada em apenas uma sessão. As provas projetivas a gente sabe que pode ser realizada em mais de uma sessão, mas a EOCA ela deve ser realizada em apenas uma sessão. O material ele tem que estar sobre a mesa, bem conservado, se possível dentro das embalagens.
É necessário também observar se o sujeito ele foge, ele traz assuntos que não estão, durante o processo de desenvolvimento daquela atividade, assuntos que não estão relacionados àquela atividade. É necessário observar se ele quer fazer uso de outros elementos que não estão sobre a mesa.